Boa noite a todos. Eu sou Caio Ciapina, sou mestre de cerimônias desse nosso circuito de palestras chamado Papim. Caio fragmentado. É, é uma ação e um projeto que a gente tem desenvolvido dentro do grupo Amiguins, onde a gente pega especialistas e traz para esse momento de multiplicar conhecimento e uma troca. Hoje, nessa quarta edição, eu venho trazer para vocês tudo que eu sei sobre desenvolvimento de carreira. Vou falar um pouco da minha trajetória e trazer conceitos que têm a intenção de abrir a consciência para algumas opções que provavelmente você já sabia, mas não tinha clareza, e também opções que podem provavelmente ser novas para vocês, tá bom? Com o intuito, lógico, de enxergar oportunidades de crescimento dentro da carreira. Vocês vão ver que tem conceitos que são, digamos que, universais e que servem também para o ponto de vista de negócios e alguns até do ponto de vista pessoal, tá? Então, eu sei que algumas pessoas aqui, a gente tem vários níveis, né? A gente tem profissionais autônomos, prestam serviços, tem empresários, tem pessoal do comercial, 30 a mais, tem CLT, tem PJ. Então, o convite foi para jovens de 18 a 99 anos, porque realmente todos vão conseguir aprender, eu espero, é esse o meu intuito, aprender alguma coisa para evoluir nessa troca de conhecimento. Ok? Compartilhar a tela aqui, vocês me avisam se estão enxergando. Vocês estão enxergando, mas ela não está expandida, né? Tá vendo? Agora tá. Beleza. Tá gravando, Zé? Tá, né? Beleza. Então, o título dessa palestra aqui é um pouco provocativa de propósito. As empresas vão ter medo de te perder. A verdade é que, hoje em dia, participando de muitos grupos de networking de RH, presencial mesmo, e grupos de networking de empresários aqui de Londrina, uma coisa que eles reclamam muito, que é uma dor, é a falta de mão de obra. Tá? Então, hoje, se você é um profissional que já faz o seu trabalho bem feito, a empresa já tem medo de te perder. A empresa já não quer te perder. Tá? Essa é a realidade hoje em dia. Não tem tanta mão de obra. Mas esse nível de ter uma empresa que tem medo de te perder, ela surge para mim depois de eu ter assinado o quarto contrato de retenção nessa última multinacional que eu trabalhei. Alguém aqui já ouviu falar sobre contrato de retenção? Não. Contrato de retenção, basicamente, eu vou falar isso um pouco mais para frente, mas basicamente é um contrato em que a empresa lá chama você e fala assim, olha, fica mais um ano com a gente, mais 2 anos com a gente, assina esse contrato, a gente paga um dinheiro, um valor em dinheiro, para você não sair. Então, eu assinei 4 desses contratos. Eu nem sabia que existia também. Eu assinei 4 e eu falei, opa, tem alguma coisa aqui, né? Eu estou fazendo alguma coisa certa. E isso é uma das coisas que eu ensino dentro da Fábrica de Campeões e que eu vou explorar aqui de novo, com essa intenção de abrir a consciência para opções que talvez nem todas as pessoas saibam que existem. Então, essa é uma dessas. A Cris já abriu essa consciência para essa opção, pelo que eu entendi. Deixa eu passar aqui. Mas quem sou eu, né? Quem eu sou palestrante? Eu sou o Caio Ciapina, eu tenho 33 anos. Eu sou fundador hoje de uma empresa chamada Fábrica de Campeões. É uma empresa no segmento de educação corporativa e empregabilidade. Então, eu desenvolvo talentos para as empresas. Basicamente, eu
Para empresas, eu gosto de trabalhar com os piores funcionários. De verdade, eu sempre falo isso em pitch com empresários. Me traz o pior funcionário. Porque para vocês, né, para os empresários, é até mais barato recuperar um funcionário do que mandar ele embora. Mas eu desenvolvo talentos. Então, eu pego o jovem ali e eu ensino ele 4 pilares que vocês vão conhecer para ele gerar mais resultados para a empresa. Basicamente é isso. Para o cliente final, eu tenho o Fábrica de Campeões também, que é um formato um pouco diferente, muito mais voltado para o que eu vou ensinar hoje. Um pouco de resultado, né? Eu tenho 95% hoje dos meus mentorados sendo promovidos, e para estagiários, todos os estagiários que passaram comigo foram efetivados. Então a taxa é 100%, de estágio é 100%, e vocês vão entender no momento que vocês verem o que eu ensino para os estagiários, porque fica realmente injusto competir com um aluno meu sabendo o que eles estão sabendo, na idade que eles estão sabendo. Estou suando um pouco. Então, eu já tenho 9 anos de experiência aplicando um treinamento, não com a minha própria empresa, mas passando por esses cargos que me levaram a ter esse papel dentro dessa multinacional. E como até esse ano eu fui promovido 5 vezes, na verdade 6 vezes eu fui promovido nessa multinacional, com muitas premiações, troféus a nível de América Latina. Estava no cargo de supervisão de TI, tinha um papel de gestor de projetos também, então eu gerenciava, participava de gerência de projetos de 30 mil até 1 milhão e pouco, estava ali participando dessa gerência desses projetos, além do time. Mas nessa minha jornada, eu passei por 4 transições de carreiras. Em todas essas funções, em 9 anos, eu passei por 4 cargos diferentes, que não tinham exatamente a mesma função, e nesses 4 cargos, eu me tornei destaque e me levou a ser promovido. Então, o que eu fazia, né, para que desse tão certo em cargos diferentes? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Também sou professor hoje e crio conteúdo. Não é conteúdo mais 18. É no TikTok, no Instagram. Esquisito, né? Que ele cria o conteúdo. Escolhedor de conteúdo, influencer, digamos assim. Tento ser, né? Para aumentar aí a autoridade. Só. Beleza, e o Caio no Office. Isso aqui é uma influência sua, Thaisa. Aquele seu lado B me influenciou muito fazer esse slide aqui, eu não tinha. Então, eu sou pai de menina. Minha filha é a Catarina, ela tem 7 anos. Essa foto aqui sou eu e ela puxando ferro junto. Às vezes eu escalo montanhas, tanto essas físicas aí, quanto outras que não são tão fáceis. É fácil subir uma montanha assim, mais difícil é subir a montanha do empreendedorismo. Essa montanha aí, ela é realmente alta. Eu tenho um cardápio pessoal com 47 receitas, menos uma. Se você não considerar o morango alienígena, morango radioativo, então é 46. Eu acho engraçado que eu entrei no radar de muitas pessoas só depois desse morango verde aí, que foi um morango que eu fiz com corante azul, ficou verde. E horrível, eu resolvi postar no LinkedIn e muitas pessoas começaram a me reconhecer por causa do morango alienígena. Você passa todos os dias pensando ali num post legal e é do morango podre que chama mais atenção, enfim. Mas, mas esse sou eu no lado B. Beleza. Eu vou deixar aqui já adiantado que eu vou fazer um sorteio, tá? Para vocês que estão aqui. Eu sempre falo isso como até comida pode bater o cliente. Mas estava gostoso, pior que estava gostoso, Tati. Mas a questão aqui, eu vou dar 2 minutos aqui, eu sempre falo isso quando eu estou como mestre de cerimônias, né? Para a gente compartilhar o link do LinkedIn no chat, aqui nos comentários, para a gente fazer esse network. Toda a questão de crescimento profissional que eu falo
tem uma camada que é dos relacionamentos. Então, não tem como a gente não falar de relacionamentos e network sem falar de network. Então, vamos se conectar, mandem o link do LinkedIn de vocês. Assim que termina aqui a palestra, eu paro e sigo todo mundo. E para quem quiser participar do sorteio, vou sortear esse livro para quem está aqui. É o melhor livro de autoconhecimento sobre talentos que eu já li na minha vida, e eu li em 2018. De 2018 para cá, eu li 50 livros. Esse ainda continua sendo o melhor. E para quem quer participar do sorteio, ele vem com um teste de talentos, que é o melhor teste de talentos que eu já fiz também. Então me segue, pode fazer uma publicação no LinkedIn ou nos stories do Instagram mesmo, para você poder participar desse sorteio no dia 1º. Então você não precisa fazer isso hoje, você tem até o dia 1º. Vou fazer esse sorteio, tem muita gente querendo, porque realmente é um livro muito bom. É um livro caro, o teste é mais caro ainda em dólar, e vale muito a pena. Vou dar só mais um minutinho para vocês. Já mandaram no chat aí o LinkedIn de vocês? Pegaram o arroba. Beleza. Vamos lá. Boa tarde. Boa, Renato. Beleza. Então, pessoal, para a gente começar aqui, já vou começar com um teste com vocês. Um desafio. Quem já fez esse teste, quem já viu esse vídeo, por favor, não fale nada no chat. Enquanto a gente não terminar o vídeo, eu vou pedir para ninguém falar nada no chat. Vocês vão entender depois. Mas é um teste de atenção que ele vai dar a base de tudo que a gente vai falar aqui sobre abertura de consciência para opções de crescimento. Ok? Então, basicamente, é um teste em que você vai ter que contar quantas vezes a bola vai ser passada entre as pessoas que estão de camisa branca. Então, no vídeo tem toda essa explicação. Eu vou dar o play. Vocês prestem bastante atenção. Depois vocês podem mandar aí no chat quantas vezes foram passadas. Ok? Vamos embora. E aí, pessoal, quantas vezes que foi? Quantas vezes foram passada a bola? 16. Muitas, contei 16, 13, 12. Beleza. Vamos ver o resultado? Vamos ver o resultado? A resposta correta é 15. Mas presta atenção nisso daqui. Quem viu o gorila? Teve alguém que não viu o gorila? Eu estou vendo no chat aqui. Alguém que não viu. Não tem problema. Geralmente, só 30% da sala vê. Ó, a Maria não viu. Também não vi. Geralmente, a média de pessoas que veem é 30% quando eu faço essa palestra. Mas qual que é o conceito aqui? Isso que aconteceu é algo que acontece todos os dias, tanto para riscos quanto para oportunidades. A gente não vê. A gente não vê. Está passando na nossa cara oportunidades e a gente não vê. Por quê? A gente não tem consciência, a gente não tem informação dessas opções. Então a gente perde constantemente oportunidades. Oportunidade de crescimento, e aqui a gente falando de desenvolvimento de carreira.
estou fazendo uma mentoria com o José. Então, o José, em qualquer conversa que eu tenho com ele em mentoria, ele fala de oportunidades que eu falo assim, meu, como que eu não enxerguei, sabe? Oportunidades de crescimento na mídia, oportunidades de utilizar uma frase, uma narrativa, uma história para criar alguma coisa. Então, o papel do mentor, ele traz esse benefício de acelerar esse crescimento, porque ele te dá consciência. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente dá consciência de vários riscos, vários gorilas que são riscos, e vários gorilas que são oportunidades. Então, eu coloquei aqui em forma de gemas, né? Então, o tempo todo ali a gente está aqui compenetrado na nossa tela e a gente não vê essas oportunidades. Inclusive, a gente pode fazer até uma outra atividade aqui. Eu vou pedir para você aí agora no escritório que você está, na sala que você está, procurar alguns itens que sejam da cor marrom. Procura aí um pouquinho, vê o que você encontra de marrom. Dá uma olhadinha. Beleza. Vocês encontraram algumas coisas marrons aí? Metade do escritório é marrom. Beleza. Você pode fechar o olho agora ou não, mas fecha o olho e pensa em quantas coisas vermelhas você enxergou. Quantas coisas vermelhas você enxergou? Nenhuma. Se você agora parar um pouco e procurar coisas vermelhas, procura um pouco aí algumas coisas vermelhas dentro do escritório de vocês, da sala de vocês. Vê se vocês conseguem encontrar. Encontrei aqui meu mousepad, meu computador. Encontraram alguma coisa vermelha agora? Cadeira. Tinha cadeira. Então, assim, a gente encontra oportunidade onde a gente está, igual a Tati falou aqui, né? Quando a gente encontra uma crença, você procura o que suporta ela. Então, quando a gente tem a gente consegue enxergar, tem opções, a gente consegue enxergar, a gente vai enxergar até onde não tem. Alguém, quando eu pedi para ver marrom, viu alguma coisa que era bege e contou como marrom? Nem era totalmente marrom. Ou nem era totalmente vermelho, mas você contou como se fosse? A Tati falou que sim. O que acontece? Vinho, você considerou o vinho como vermelho, porque a gente encontra oportunidade até onde nem existe para a gente se sentir bem sucedido, para reforçar isso. Então, tudo isso vai complementar o que a gente vai falar aqui. O conceito principal de tudo que eu ensino está em cima desse empilhamento de valor. Quando a gente fala do título da palestra, as empresas vão ter medo de te perder. E eu falo para você que fazer o básico bem feito hoje já gera uma empresa não querer perder um funcionário, é verdade, mas o empilhamento de valor, ele traz um novo nível de entrega e de jogo, e não é mais trabalho. Não é mais trabalho. Eu vou explicar para vocês as camadas desse empilhamento de valor, como ser percebido como valor pela pessoa que é a mais importante da empresa para perceber que é o seu chefe, que é seu cliente, mas num contexto em que todos nós estamos, a gente está o tempo todo correndo atrás da empresa para provar o nosso valor. Desde a hora que a gente monta o currículo, a gente monta né, a nossa oferta, a gente vai para a entrevista, a gente está provando o nosso valor. A gente entra na empresa, a gente quer continuar provando o nosso valor. Mas nesse momento que você aprende a fazer esse empilhamento de valor, a empresa começa a te perceber como um talento e ela começa a passar a correr atrás de você. De que forma? Tá? De que forma? Primeiro, primeira coisa que acontece, geralmente eu até brinco, eu vou ler o seu futuro. No momento que você entra na minha mentoria, que eu começo a te ensinar essas coisas, é isso que acontece. A empresa começa a investir na capacitação e no desenvolvimento daquele profissional, em você. Então vai começar, ele te percebeu como um talento, ele começa a te investir em curso, em treinamento, em
tanto interno quanto externo, capacitações. É a primeira coisa que acontece. E aqui é o primeiro tipo de contrato de retenção que você pode assinar. Tá? Isso aqui já é uma parte mais prática do que eu falo. Quando você faz um curso, faz uma certificação, muitas vezes de mercado, tem um custo. Como eu trabalhei em multinacional, muitas dessas certificações eram a nível global e eram pagos em dólar. Então a empresa pagava, já com reembolso tudo ela pagava. Eu fazia e depois dessa certificação, fiz duas dessas certificações de mercado. Uma acho que foi 2.000 e a outra 10.000. Eu assinava um contrato de retenção, porque a empresa está investindo em você. Se você está melhorando o seu currículo e você pode daqui a um mês sair da empresa. Então, para a empresa é uma segurança também. Então, eles pagam essa certificação e você assina um contrato de 1 ano, 6 meses, até 2 anos, depende da empresa. E aqui foi os dois primeiros contratos de retenção que eu assinei. Inclusive, uma das coisas que eu falo para os meus alunos, antes de pedir aumento, pede para fazer uma certificação para a empresa subsidiar, dar um reembolso de certificação de mercado, sabe? Para você ter esse empilhamento de valor em competências, né, em cursos que agreguem para sua área e que vão te direcionar para um crescimento. Alguém aqui no chat já fez certificações assim pela empresa? Bom, Everton já. Everton, esse é um excelente indicador. Já fiz um mestrado pela instituição que dava aula, fiz uma viagem de 5 dias. Isso é um indicador excelente de que a empresa está investindo em você porque ela quer que você cresça dentro da empresa. Já está te direcionando para futuros cargos. Tá? Tudo que a gente está falando aqui, a gente vai falar de promoção porque a promoção é o que formaliza que você está no outro nível. Basicamente é isso a promoção. E vem com aumento também, né, que a gente gosta. Outra coisa que acontece quando a gente é percebido como um talento por empilhar valor, vocês vão entender na prática o que é empilhar valor, e todos vocês, eu tenho certeza que vocês já empilharam ou empilham valor, só não enxergavam dessa forma, tá? Então, outra coisa que acontece é o acesso a oportunidades e pessoas ou conexões que as outras pessoas não têm acesso. Então, você começa a ser chamado para reuniões com alta gestão ou oportunidades de crescimento, de promoções. Tem casos em que alunos meus assumem posições que nem existiam na empresa. Então, nem tinha aquele cargo, mas ele estava ali já se posicionando, já entregando um valor muito, empilhando esse valor. E aí, para a estratégia da empresa, fazia sentido ele ser promovido, não tinha uma vaga, criar uma vaga, que nem existia. Então, acesso e oportunidades, às vezes, que você está vendo, isso que é incrível. A gente tem muitas opções, mas a gente nem sabe de todas que estão disponíveis, porque às vezes ela nem existe. A oportunidade, a sua próxima oportunidade, às vezes nem foi criada ainda dentro de uma empresa, né? Mas não quer dizer que ela não vá acontecer. Outra coisa que acontece é essa segurança profissional. Esse contrato de retenção, ela traz uma segurança. Inclusive, ela trouxe para mim, ela veio para mim em formato de contraproposta também. Então, eu assinei uma contraproposta que me promoveu 2 cargos. Eu virei sênior, depois um cargo de supervisão, tive aumento de salário e um bônus para eu ficar mais 1 ano com a empresa, que dava para comprar um carro na época. Não era uma Ferrari, né? Não era nem uma BMW, mas era um valor muito bom para eu continuar. Eu aceitei, na época era uma boa contraproposta, eu aceitei, assinei contraproposta, e isso existe e aconteceu por causa desse empilhamento de valor. E eu vou explicar passo a passo como que isso é feito. Mas como eu faço essa palestra também dentro de empresas, a empresa também precisa entender que ela está ganhando com um profissional que empilha valor. Então ela vai ganhar com um profissional que dá mais resultado, reduz o turnover,
porque a gente tem profissionais ali que estão se dedicando para crescer dentro da empresa, e aumenta também o status do chefe, principalmente. Essa parte de status a gente pode explorar num outro momento, mas basicamente, quando a gente tem um profissional muito bom na sua equipe e ele é muito bem visto na empresa, isso gera muito status para o chefe. Isso é positivo demais. Você ter alguém que aumenta o status, porque a gente toma decisões baseado no status, todos nós. Se algo preserva ou aumenta o nosso status, a gente quer. Pode ser uma roupa, tá? Mas se alguma coisa diminui o nosso status, e tem muitos profissionais que diminuem o status do chefe. Isso entre as lideranças, tá? Um cara desrespeitoso, ou que dá trabalho, ou que fala besteira, entendeu? O status é um aspecto pouco falado, mas que influencia muito em muitas decisões. O empilhamento de valor, eu vou deixar cada vez mais claro, tá? Mas existe um conceito de empilhamento de valor no aspecto de negócios e no aspecto pessoal também. Então, digamos que você hoje está solteiro, né? Está procurando uma namorada. Para o cara, quanto mais valor ele empilhar, maior a chance de ele ter alguém, de conhecer alguém. É como se a sua oferta pessoal ficasse mais atraente. De que forma? E nem vou perder tanto tempo com isso, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem o conceito nessas outras áreas. Então, imagina lá, é um homem, tá solteiro. Como que ele empilha valor? Ele faz academia, ou ele faz uma caminhada, lê livros, estuda, trabalha, aprende a cozinhar, aprende um hobby, entendeu? Vai agregando, vai empilhando vários benefícios, digamos assim, para a sua oferta. Isso vai aumentando, deixando uma oferta mais atraente. Tá sempre limpinho, tá sempre cheiroso, se veste bem. Deixa eu colocar meu carregador aqui, pessoal, só um minuto. Faz sentido para vocês o que eu estou falando sobre empilhar valor e aumentar o valor da sua oferta? Para os negócios, a mesma coisa. Você tem um produto. A gente tem produtores aqui com mentorias. Quando a gente quer aumentar o valor da nossa oferta para ser mais atraente, a gente empilha valor também. Adiciona a nossa mentoria uma garantia, adiciona um bônus, adiciona uma ferramenta, um checklist, uma sessão extra, uma análise, entendeu? Um grupo, suporte, tudo isso sem aumentar o valor, né? Enfim, são estratégias de empilhamento de valor para negócios ou para o aspecto pessoal. Então, primeira vez que eu tive contato, se você está no Tinder, você ainda está correndo atrás. Deixa eu ver o que a Tati falou. Não tornou um talento buscado. Então, essa parte do Tinder é a mesma coisa. Enfim. Mas a primeira vez que eu tive contato com esse conceito de empilhamento de valor não foi para carreira, não foi para profissionais, foi para negócios. E aí que abriu para mim que abriu a minha consciência, eu pensei, eu venho fazendo isso como um profissional e isso tem sido uma razão de eu ter conseguido crescer na minha carreira. E é um conceito que não é falado para carreira, é mais para negócios, tá? E nada é criado, tudo é descoberto. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre um conceito de antifragilidade. Alguém já ouviu falar sobre antifragilidade? Sim, Vitor não. Cris sim, Marinão. Basicamente, assim, a antifragilidade é um conceito que foi recentemente nomeado, descoberto. Tá? Tudo que existe sempre existiu, essa é a verdade. Em algum momento que a gente conseguiu dar um nome para aquilo, reconhecer, descobrir e dar um nome. Então, a antifragilidade
ela é realmente o oposto verdadeiro, o que é realmente oposto à fragilidade. Então, até há poucos anos atrás, a gente acreditava que era fragilidade e resiliência. Só que não é exatamente só isso que existe. Então, a fragilidade, para receber em rápido, a fragilidade é como se fosse um copo de vidro, que você derruba, ela quebra, e ela não volta mais ao estado, normal dela. Você não consegue recuperar um copo de vidro que quebrou. Uma pessoa frágil é assim, ela quebra e ela continua quebrada. Uma pessoa resiliente é uma pessoa que ela é como se fosse um elástico. Aí sim, ela passa pelo momento de estresse, passa pelo caos, ela é esticada, mas ela volta para o mesmo lugar. Ela volta para o mesmo ponto. Se fosse quem está lendo o livro aí vai entender o que eu estou falando. Se o resiliente fosse um animal, seria a fênix, que o resiliente ele morre e renasce, mas igual. O antifrágil ele é o que aí sim que representa a humanidade mesmo, que representa a natureza humana, ao meu ponto de vista, que é você passar por um momento de estresse, de caos, e você voltar melhor. Então, o ser humano, do começo ao fim, fisicamente, emocionalmente, ele tem essa capacidade. Você vai para academia hoje, você vai machucar lá o braço treinando, amanhã ele está maior. Então, o antifrágil ele sempre volta melhor. Se fosse um animal, seria a hidra. Você corta uma cabeça, nascem duas. Então, isso existe. O empilhamento de valor é a mesma coisa. Ele existe. Ele é só um conceito que vai começando a ganhar mais força. E a gente vai identificando e podendo usar isso de forma consciente. Vou passar para cá. Beleza. Mas como que a gente vai empilhar valor realmente de uma forma que seja efetiva? Eu trago aqui duas camadas de empilhamento de valor, que a gente pode chamar de realização profissional, com pontos de vistas que se complementam e que passam até pelo teste do tempo. Eu trago aqui uma menção do Nicolau Maquiavel, do livro O Príncipe, que o Nicolau Maquiavel ele é uma figura controversa. Muitas pessoas interpretam ele como um manipulador ou uma pessoa que ensina conceitos questionáveis, como é melhor você ser temido do que amado. Mas, do meu ponto de vista, para quem lê o livro, ele traz muito fatos como um historiador do que realmente alguém que quer ensinar algo. Ele vem como assim, ó, na minha época, esses reis e os reis que já passaram fizeram isso e permaneceram por mais tempo no poder. Basicamente é assim que eu interpreto Maquiavel, mas nesse livro, O Príncipe, ele fala sobre tipos de formas de você alcançar cargos de principado, que são cargos de liderança, é o crescimento profissional. Para aquela época, ele estava sendo esse historiador e mentor de quem queria crescer na vida, tá? Ele falava que tinha duas formas, e só duas formas, que era pela virtude e pela fortuna. Sendo a virtude a sua competência e sendo a fortuna a sorte. E ele fala, você vai conseguir sim crescer se você for competente. E você vai conseguir também crescer e alcançar cargos pela sorte. Se você pensar um pouquinho na sua história profissional, você vai conseguir lembrar de pessoas que você não achava tão competente para estar no lugar que estava. Pode ter sido sorte? Com certeza. Então, realmente, passa pelo teste do tempo e até hoje você vê pessoas, e você pode falar aqui que até o puxa-saco, nesse caso. Mas eu interpreto isso de uma forma um pouco diferente. Hoje em dia, o senso comum, o que é falado? Hoje o senso comum fala que você tem que ter boas hard skills e boas soft skills. Você vai crescer tendo boas habilidades técnicas e boas habilidades comportamentais. Concordo também, mas não 100%, porque não adianta nada você ter um currículo cheio de hard skills se você não consegue dar resultado com elas.
Eu tive um funcionário que ele era do meu time, ele tinha pós e estava fazendo mestrado, e ele era o cara que tinha mais certificados acadêmicos, e ele era o pior cara do meu time. Ele era o pior. Ele não conseguia transformar aquele conhecimento em resultado. E ele era um daqueles caras que ele falava abertamente: salário mínimo, esforço mínimo. Só que era o cara que implorava mês sim, mês não por aumento. Então, todos aqui que já foram promovidos mais de uma vez, ou foi promovido alguma vez, sabe que estava fazendo já o seu cargo, sua função, que seria promovido antes de ser promovido. Eu estou errado? Se for mentira aí, se você só começou a fazer alguma coisa relacionada à sua promoção só depois que você for promovido, você me fala aqui no chat. Mas todo mundo que eu conheço e todas as minhas 6 promoções, eu sempre já atuava, já fazia várias coisas ou algumas coisas do próximo cargo antes de ter essa formalização. Não sei se o chat já está subindo aqui. Então sim, a gente precisa dar resultado, não adianta. Esse negócio de esforço mínimo, salário mínimo, esforço mínimo, vai muito de empresa para empresa, né? Mas assim, não é um comportamento que vai te fazer crescer na carreira, tá? E a parte de soft skills, também concordo, é muito importante. Mas se você não souber traduzir as soft skills em relacionamentos, também tem pouca utilidade, tá? Eu posso usar soft skills como comunicação muito bem, mas se não for uma comunicação que vai criar bons relacionamentos, não estou utilizando todo o poder que essa soft skill tem. Então, do meu ponto de vista, na Fábrica de Campeões, as camadas de realização profissional estão nos resultados, em dar bons resultados com essa competência e criar bons relacionamentos. Esses sim são as camadas de empilhamento de valor que nos fazem mais crescer. E em certo ponto, os relacionamentos eles se tornam mais importantes até do que a competência. Isso porque, e isso é um pouco revelador para algumas pessoas, que quando eu falo sobre cargos de liderança, existem níveis dentro das empresas, principalmente as grandes empresas, que os cargos são chamados de cargos de confiança, tá? Porque principalmente cargos de liderança, porque são cargos políticos, pessoal, no sentido de que são cargos de confiança. Não quer dizer que quem está lá não sabe fazer, não sabe trabalhar nada, de jeito nenhum. Eu fui supervisor, eu tinha um cargo de liderança e eu era muito competente. Mas você só sustenta ele se você tiver bons relacionamentos e você só chega nele também se você tiver bons relacionamentos. Você for uma opção confiável. São cargos de confiança. Eu não sei se alguém aqui tem o interesse de assumir cargos de liderança e que não assumiu ainda. Isso é uma dica muito importante, de ter essa consciência. Você precisa ser muito confiável, saber fazer política interna. E estar aqui dentro dessa camada de relacionamentos. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Beleza. Joinha da Cris. Beleza. Beleza. Então, até agora você entendeu que tem um conceito principal, que é o empilhamento de valor. Se você empilhar valor dentro dessas 2 camadas que eu falei, você começa a se posicionar para o seu crescimento profissional com uma formalização de uma promoção que você foi para o próximo nível. Vocês vão ver aqui na sequência de que a melhor forma de empilhar valor é um valor que é percebido como valor pelo seu chefe. Mas dentro dessas opções aqui, essas são as que vão levar vocês a essa promoção. Quais são os 3 tipos de promoção? E aqui, mais uma vez, uma abertura de consciência. Nós temos 3 tipos de promoção, e essa é uma interpretação
Minha, acho que o Vitor levantou a mão e eu vou deixar para o final responder as perguntas, beleza? 10 minutos no final. Existem 3 tipos de promoção, é a minha interpretação de promoção, é o que eu tenho visto, é o que eu vi, é o que eu vivi. É a promoção passiva, promoção ativa e promoção reativa. A passiva, você empilha muito valor, um valor que é reconhecido pelo seu chefe, porque você atende expectativas. Todas as promoções, na verdade, para a gente começar, ela parte do básico bem feito. Se você não faz o básico bem feito, você não tem nem que pensar em promoção ainda. Mas é a partir do básico bem feito para cima, se inicia o empilhamento de valor. Empilhamento de valor, quando feito de uma forma que é percebido, você vai ser promovido sem pedir. Então, na minha carreira, pessoal, eu fui promovido 6 vezes sem pedir. Eu nunca pedi aumento nem promoção, nunca. De 2016 até 2025, eu nunca pedi. E eu sempre estava sendo promovido. E passei por 4 cargos diferentes. Então, isso existe. A promoção ativa, essa é muito recomendada, que é você comunicar abertamente para a sua liderança que você tem um objetivo. Você fala, ó, eu quero assumir o cargo X ou eu quero seguir por essa trilha de carreira aqui, qual o caminho? Sempre oriento a falar perguntar qual o caminho e não o que falta, porque o que falta dá uma abertura que não é tão legal, principalmente se você tiver chefe narcisista. Ele vai fazer questão de falar mesmo o que falta e o quão insuficiente você é para dar esse próximo passo. Então, qual o caminho posiciona você muito mais para realmente as atitudes práticas para você ir em direção a essa promoção. E aqui eu recomendo sempre ter alinhamentos recorrentes para você questionar se está atendendo as expectativas, se está no caminho certo e ter esse feedback, tá? E nessa promoção ativa você vai ver que você vai ter que empilhar mais valor do que você está fazendo hoje. Você vai ter que trabalhar mais no sentido de organizar suas atividades para ter uma entrega que justifique você ir para o próximo nível. E a última é a promoção reativa, que você recebe essa proposta externa, você recebe uma carta de oferta de uma empresa de fora e você pede para sair. Ah, eu quero aceitar, eu quero mudar, eu gosto muito da empresa, mas é uma oferta muito boa. E aqui eu deixo dois conselhos, tá? Quando a gente está desempregado, é igual estar solteiro. Nem cachorro olha pra gente. Quando a gente arranja uma namorada, aparece um monte de gente, né, interessado na gente. E no mercado de trabalho é igual. Quando a gente está desempregado, tem até a polêmica do selo Open to Work. Quando a gente está com esse selo, existe um preconceito, né? Existe um questionamento, nem que for inconsciente, do por que esse cara está desempregado? Né? O que tem de errado com esse cara, com essa menina? Então existe esse preconceito. Então, quando você está empregado, você tem uma vantagem. Você tem um valor a mais. Isso é uma verdade, é um fato, não sou eu que estou inventando, tá? Então, esse valor a mais, essa vantagem de você nem estar precisando do trabalho, ela, ela é interessante para você até negociar salário. Então, o que eu falo geralmente para os meus alunos? Quando for empresa brasileira e você receber uma proposta externa, peça sempre o dobro do seu salário para fazer a mesma coisa. Geralmente é para fazer a mesma coisa, né? Um cargo igual. Sempre peça o dobro do salário. E se for empresa fora do Brasil, peça 3 vezes o seu salário. Você não está precisando daquele cargo, você não está precisando sair da empresa. Mas você vai se surpreender quantas dessas empresas vão aceitar a sua pretensão salarial sendo o dobro do seu salário, ou até o triplo. Eu falo isso porque já fiz isso mais de uma vez e deu certo mais de uma vez, menos uma vez que eu fiz para um cargo na Suíça, que foi quando eu aprendi que eu devo pedir pelo menos 3 vezes do que eu recebo no Brasil,
porque eu fui eliminado, acho que foi a primeira pessoa que foi eliminada por ter uma pretensão muito baixa. Então eu sempre falo que a gente no mercado de trabalho a gente é uma oferta. E quando a gente precifica uma oferta muito errado, a gente passa que ela não tem valor quase que nenhum, né? Então nessa empresa foi numa entrevista, a menina me perguntou em inglês, ela era colombiana, se eu não me engano, perguntou qual que era a minha pretensão salarial, era para fazer exatamente o que eu fazia aqui no Brasil. E eu, espertão, né? Falei, vou pedir o dobro. Eu perdi, acho que era coisa de 8 mil. Isso em 2020. Aí ela olhou para mim assim, já com desdenho, sabe, uma cara tipo assim, de decepção, tipo, aonde eu arrumei esse cara? E aí ela falou para mim assim, Caio, é porque o piso aqui desse cargo aí é 17 mil no seu dinheiro aí do Brasil. Era 17 mil. E eu tava achando que eu tava estourando pedindo 8. Então, eu me precifiquei abaixo. Ela me entendeu como um profissional de pouco valor, né? Ruim, talvez. E eu fui eliminado da entrevista, porque pedi pouco dinheiro. Então, pessoal, se vocês forem passar por algum cargo, alguma entrevista para cargo fora do Brasil, peçam bem alto aí, considerando o salário de vocês aqui no Brasil. Mas essas ofertas, você vai ver que vai existir a negociação, você vai pegar um salário realmente, lógico, ninguém sairia da empresa para ganhar menos, mas você vai receber uma carta de, provavelmente você receba uma contraproposta, e aí é uma promoção reativa, a empresa não quer te perder, ela faz uma contraproposta. Então, aqui já aconteceu mais de uma vez, eu falei para vocês, são as formas que a gente pode ser promovido e ter esse próximo nível formalizado. Eu peço para os meus alunos avaliarem se vale a pena aceitar uma contraproposta de uma empresa que só te valoriza quando você pede para sair. E eu deixo esse questionamento, esse aviso para vocês também. Beleza. Ainda o Nicolau Maquiavel, ele fala sobre os tipos de profissionais e por que isso é tão importante para o crescimento da nossa carreira. Porque muitas vezes por mais que existem vários perfis, existem sim pessoas que são autodidatas e pessoas que aprendem com pessoas que nos ensinam. Então, o Nicolau Maquiavel, ele fala que existem esses 3 tipos de profissionais e que 2 conseguem crescer e um não consegue. Por que um não consegue? Você vê aqui que tem uma taxa, eu fiz uma pesquisa, ele fala que os profissionais ou as pessoas que conseguem aprender sozinhos são pessoas que fazem conexões apenas pelo convívio, pelo estudo solo, conseguem trazer resultados únicos, aprendem sozinhos, sem ninguém ter que ensinar, trazem resultados muito bons. Esses são muito raros. Esses são mais presentes nas empresas de TI, inclusive. Nas pesquisas que eu fiz, as empresas de TI têm muito autodidata. Mas o máximo aí de pesquisa é 30%. Então, a cada 10 pessoas, a gente está aqui em 12 pessoas, 15 pessoas. Na média, deve ter umas 4 pessoas, 5 pessoas que são autodidatas. Ou mais, depende do público. Mas essa pessoa vai ter sucesso, sim, profissional. Existe também o outro tipo de pessoa que ele fala que é o que consegue aprender com mentores e professores. Esse também vai ter o crescimento profissional. Mas tem um que ele tem o fracasso garantido, que é o cara que não consegue aprender, a pessoa que não consegue aprender. E só que essa questão de não conseguir aprender, ela está totalmente ligada, nem sempre é ao QI, tá? Nem sempre é. Tem muitas pessoas dentro das empresas que são normais, mas elas não crescem, elas não aprendem, elas continuam estagnadas por anos, não porque elas têm uma capacidade cognitiva menor do que os outros. Não. A raiz do problema está muito mais ligado ao sistema de crenças dela e não à sua capacidade cognitiva. Por que eu digo isso? E isso vale para qualquer pessoa que está criando conteúdo,
que está abrindo um negócio, que está oferecendo serviço, que está buscando crescimento na carreira. Nosso sistema de crenças, ele reforça aquele teste que a gente acabou de falar sobre procurar o que é marrom no nosso quarto, procurar o que é vermelho. Quando a gente tem um sistema de crenças, a gente vai procurar fatores que reforcem aquilo. Então, existem dois tipos de sistemas de crenças. O Edu até falou no Papim, na terceira edição do Papim, sobre sistemas de crença, sobre você acreditar, e isso vale para muitos contextos, tá? Mas é basicamente você aceita desafios ou não. Ah, Caio, como que eu vou saber se eu tenho um sistema de crença positivo ou negativo? Se você está aceitando desafios. Porque o seu crescimento, lembra, o empilhamento de valor ele só começa a partir do momento que você está fazendo mais do que esperado. E aqui para cima, pessoal, o empilhamento de valor, no geral, são desafios que você está aceitando. É uma certificação nova que você vai ter que aprender, uma habilidade nova para começar a atuar naquilo. É um projeto novo que ninguém quer colocar a mão. É uma dor, uma necessidade, um problema, uma deficiência do time que está atrapalhando faz meses. Então, todo o seu crescimento de empilhamento de valor, ele está conectado 100% com desafios. E a gente só aceita desafios e a gente só termina desafios se a gente tiver um sistema de crença positivo. Se a gente tiver um sistema de crenças negativos, na prática, você desiste de você mesmo. Basicamente é isso. Quantas vezes a gente já pensou em desistir de fazer muitas coisas que a gente se propôs a fazer? Isso se deve por causa do sistema de crenças. A gente tem sistemas de crenças para começar e sistemas de crenças para terminar. Isso eu tenho uma palestra só sobre isso daqui, de tão importante que é. Mas eu vou só trazer mesmo o conceito inicial para deixar o mais prático possível de que para você ter o crescimento profissional, você só precisa aprender e aceitar desafios. E a partir daí você vai empilhando esse valor nessas camadas de competência e de bons resultados e nas camadas de criar bons relacionamentos com seu chefe, no seu time e com as outras áreas, crescendo fora da sua cerquinha. Tá fazendo sentido até agora, pessoal? Tá conseguindo conectar esse quebra-cabeça? Beleza, Cris? Beleza, Tati? Natália? Beleza. Então, existem dois tipos de sistemas de crenças, né? O positivo e o negativo, e o externo e interno. É o que as pessoas falaram sobre mim, falam ou falaram, e internas são o que eu penso sobre mim mesmo. Tá? E esse é o mais importante. Beleza. Então, eu tenho, dentro do Fábrica de Campeões, um playbook que pega todos esses conceitos e coloca na prática, para fazer na prática. Empilhar valor nessas camadas através dos bons resultados, bons relacionamentos, autoconhecimento e autocuidado. Se eu fosse descrever cada um desses pilares, seria isso aqui. Lembrando, o empilhamento de valor e o seu crescimento, ele se inicia a partir do básico. Para cima são desafios e empilhamento de valor. Então, eu atendo às necessidades do time ou da empresa, alinhado às prioridades do chefe e da empresa. Então, todo mundo tem um escopo dentro do seu cargo, todo mundo tem um escopo. Mas todo time tem problema, todo cliente tem necessidade, todo cliente reclama, todo time reclama. Tem processos falhos que precisam de otimização. Necessidades, basicamente, são todas as reclamações que você ouviu, que você ouve, que está ruim. Todas essas são necessidades, mas que, na verdade, no olhar certo, são oportunidades. Então, nem todas as necessidades e as reclamações são prioridades. Então, esse alinhamento de prioridade com o chefe é extremamente necessário, e a partir daí que você começa a atender necessidades fazendo
esse empilhamento de valor dentro de resultados, tá? São novos resultados que você vai começar a trazer. Para os pilares de bons relacionamentos. Então, eu tenho um bom relacionamento com o meu chefe. E aqui, para bom relacionamento, eu falo sobre linguagem do amor dentro do Fábrica de Campeões. Até postei esses dias. O que não é puxar saco, tá? Quando a gente fala de carreira, essa talvez seja a maior objeção. Ah, é só puxar saco. É só isso que a galera fala. Então, para bons relacionamentos, é ter um bom relacionamento, como criar um bom relacionamento com o seu chefe, diretores, o meu time e outras áreas. Então, a parte de relacionamento vai abrir muitas portas. Muitas portas. Eu já recebi. Cara, eu nem ia falar isso, mas tiveram várias vezes que o time de marketing dessa empresa que eu trabalhava em São Paulo precisava de fazer algumas ações, de gravar alguma coisa ou conteúdo aqui em Londrina e eles não tinham ninguém aqui. Eles mandavam mensagem para mim. E eu ia lá, abria o tripé, chamava a pessoa, gravava, passava o script com o cara, segurava o notebook na testa, assim, ó, como um teleprompt, para gravar conteúdo, às vezes, para o Instagram da empresa. Sempre estava ali com a galera do marketing, ajudando uma coisa ou outra. Eu não tinha nada a ver com marketing, eu trabalhava com um time de chatbot. Mas eu tinha um bom relacionamento com eles e eu atendia essas necessidades de um outro time e eu ia crescendo essa minha relevância dentro da empresa, fora da minha cerquinha. E uma vez ou outra, a head de marketing vinha para Londrina e ela ficava assim, cara, você tem que trabalhar comigo, a gente tem que trabalhar junto, você não quer trabalhar com a gente. Então, assim, relacionamentos de ajudar por ajudar, abriam portas, entendeu? Recomendações, eu nem tinha nada de marketing, eles só viam uma pessoa, um profissional, que tinha capacidade de aprender uma coisa ou de simplesmente estar interessado em ajudar. Então, às vezes é só isso, entendeu? Então, eu tinha muito isso na minha cabeça de crescer fora da minha cerquinha. Então, eu estava envolvido num monte de time, eu conhecia um monte de gente, e se eu pudesse ajudar, eu ajudava. Isso é uma questão dos bons relacionamentos também. A parte de autoconhecimento, eu masterizo os meus talentos, utilizando eles no dia a dia, para empilhar mais valor. Então, uma entrega muito mais personalizada aqui. O autoconhecimento, e praticamente todas as áreas que a gente vê de desenvolvimento, vou referenciar o Edu de novo. O primeiro tema que ele falou, não sei se o Edu está aqui ainda mais, tinha visto ele entrando, mas ele fala também do autoconhecimento, sendo o primeiro tema ali para iniciar um desenvolvimento na comunicação. Para a sua carreira é a mesma coisa, e nesse livro que eu estou sorteando, ele reforça com pesquisas científicas que a gente tem mais satisfação profissional, pessoal, quando a gente utiliza os nossos talentos pessoais na profissão. Então, quem ganhar esse livro aí, ou quem se interessar em ler, é muito bom. Ele fala sobre você personalizar os seus resultados e agregar mais valor, porque são nos seus talentos que você aprende mais rápido e tem melhores resultados, que você vai demonstrar mais resultados, entregar mais resultados. Exatamente isso. Então, o meu top 1 é comunicação. Então, em 2018, o livro ele fala, se exponha para multiplicar o seu talento, né? Então, muitas das oportunidades que eu comecei a receber foi porque eu comecei a utilizar mais a comunicação. E eu nem tinha tantas oportunidades de falar em reunião, em daily huddle, em nada naquela época. Eu comecei a falar, eu quero ter oportunidade de falar, eu quero ajudar mais nesse sentido. Enfim, então, os talentos para autoconhecimento ajudam muito. E no final aqui, o autocuidado. Então, por que o autocuidado é tão importante? Eu posso ser o melhor, né, o mais competente, o que mais entrega, o que dá mais resultado, mas se eu não me dou bem com ninguém, nem com o meu chefe, esquece, eu não vou crescer. O oposto é a mesma coisa. Eu posso me dar bem com todo mundo, com todas as áreas, com o meu chefe, com o diretor, mas se eu não sou competente, eu posso até conseguir um cargo ou outro, mas eu não consigo manter ele. Às vezes eu sou até essa opção de me promover não vai acontecer porque eu sou incompetente. Mas quando eu sou
competente, me dou bem com as pessoas, mas eu não cuido de mim, eu não vou aguentar o longo prazo. Então, já perdi colegas de trabalho para ansiedade, depressão, burnout, por causa do autocuidado. O cara não sabia equilibrar, não sabia não levar para o pessoal algumas coisas, exagerava muito, não cuidava da saúde, não cuidava do físico, não cuidava do emocional. E então perdiam-se muitos profissionais e até hoje se perde que não tem um autocuidado, não tem essa preocupação de cuidar de si para manter essa jornada do longo prazo. Então, esses são todos os pilares que eu trago aqui no Fábrica de Campeões, que eu venho compartilhando com vocês. Eu estou me posicionando um pouco já para encerrar. A gente tem mais alguns minutinhos até eu abrir as perguntas, as dúvidas. Tem pessoas saindo, a gente acabou nem tirando a foto, né? A gente já tira. Se quiser parar agora para tirar também, o Zé tá aí? Pode tirar no final. Se mais alguém for precisar sair, manda no chat aqui que a gente para tirar a foto, beleza? Tá fazendo sentido até agora, pessoal? Sim. Beleza. Existem aqui alguns slides que são a parte prática de como executa todos esses conceitos, que é muito mais simples e mais prático do que pode parecer. Porque existem dentro do contexto de cada um, de cada profissão, existe esse padrão e esses conceitos que se encontram independente da profissão, porque em toda profissão a gente vai ter problemas para resolver e pessoas para criar bons relacionamentos, certo? Toda profissão vão ter profissionais autodidatas e profissionais que aprendem com alguém ensinando, e os outros que estão estagnados porque acham que não conseguem aprender. Toda profissão vai ter desafios e você aceita eles ou não. Então, esses conceitos, eles são em comum de qualquer profissão. Recentemente, a última experiência com um trabalho que eu tive, virando a minha empresa, foi uma eleição de sindicato. Nunca tinha participado de uma eleição de sindicato, era dos professores, e foi um colega meu que era da chapa, ele pediu minha ajuda, eu falei, beleza, eu trabalho com você, ajudo você, e eu estava numa posição de operacional, tá? Isso também é um outro fator que, independente da profissão ou do mercado que você está trabalhando, é a mesma coisa. A primeira camada dessa pirâmide organizacional, a base é o operacional, o meio é a gestão e o topo da pirâmide é o estratégico. Então a gente tem os operadores, os tarefeiros, quem executa as atividades. No meio a gente tem quem garante que as atividades sejam feitas, que são os gestores, gestores de pessoas, de projetos. E no topo tá os diretores, os sócios, fundadores, cofundadores, C-level, que definem as estratégias. Então, existe empilhamento de valor dentro de cada uma dessas camadas que vão te posicionando para quem quer crescer tanto horizontalmente quanto verticalmente. E nessa experiência aí, em 5 dias eu fui promovido. Em 5 dias eu estava envolvido com a parte estratégica dos diretores desse, dessa campanha aí, dessa chapa do sindicato. Porque eu apliquei o que eu ensino aqui. Em 3 dias eu otimizei o processo do operacional, eu usei IA também. Eu participava de um time, eu fui separado por time. Então, eu identifiquei o que precisava ser feito, eu fiz o que precisava ser feito, eu otimizei o processo, passei para a equipe, me levantaram como líder da equipe, sem pedir. Nesse terceiro dia da eleição, eu vendi o meu resultado para a diretoria, falei, ó,
No meu time eu fiz desse jeito, eu senti que otimizou, tá aqui. Esse processo virou padrão de todos os outros times, tinha uns 8 times, foi para Curitiba, eu sou de Londrina, virou padrão em Curitiba. No quarto dia, tava um caos, tinha gente chorando, tava bem caótico. Eu vi a necessidade, eu vi uma lágrima escorrendo, eu vi oportunidade. Então, assim, tem oportunidade aqui, deixa eu ver como é que eu posso ajudar. Fui na diretoria, falei, ó, eu vi o que está acontecendo, e nessa parte aqui do problema de vocês eu consigo ajudar. Que não tinha nada a ver com o que eu fazia, eram umas coisas com Excel e outras coisas assim. Me ofereci. Me chamaram e me levaram, tiraram do operacional e eu já estava lá com a galera em 5 dias. Esse foi o meu recorde de promoção, 5 dias. Então, é tudo que eu ensino, eu aplico, é automático para mim. E é isso daqui que eu mostro para vocês, né? Um pouco por cima. No final eu tenho um presente. Mas funciona, entendeu, pessoal? Funciona. Se me colocar em qualquer empresa agora, qualquer uma, em qualquer cargo, eu sei que eu vou ter um tempo de curva de aprendizado. Aqui vocês vão ver o meu playbook, tá? Então, os primeiros dias, o que eu faria? Eu ia encher muito o saco para aprender a resolver logo, fazendo muitas perguntas direcionadas, anotando tudo, tirando dúvida constantemente, acompanhando quem sabe mais e pedindo feedback, tá? Com a única intenção de aprender a resolver. Depois, eu ia mapear com muita clareza a minha gestão, com alinhamentos de perguntas, o que é esperado de mim, qual o resultado esperado, qual que é a prioridade agora. Então, são coisas que vão me dando clareza para eu entender aonde eu preciso posicionar minha energia para realmente ser efetivo, aonde existe percepção de valor para o meu chefe. Porque quem decide a minha sorte, né, a sua sorte, é o seu chefe. Existem também outras camadas aí de feedback, de reuniões mais técnicas de projetos, que são coisas que eu passo aí no Fábrica de Campeões, mas vamos fazer simulando aqui como se eu tivesse num trabalho que eu entrei hoje. E se eu fizesse alguma coisa errada, né, por exemplo, fiz alguma coisa errada, eu tomei um feedback. Então, o que eu poderia ter feito diferente? Focado na solução, vamos lá, vamos para frente. E outras coisas aqui para reuniões mais técnicas e de projetos, como alinhamento de data, de entrega, enfim, essas expectativas. Então, depois eu ia mapear esses níveis de entrega. Então, eu sei que tem o básico bem feito, eu sei o que é importante, também reconhecer o que é importante, que são prioridades que acontecem no time, essas são sazonais, estão acontecendo naquele momento. Muitas pessoas correm dessas crises. Eu sou um cara que eu me enfio de cabeça na crise, no caos. É ali que estão as oportunidades. Então, eu vou atender além do essencial, o que é importante, o que é necessidade também, que é uma visão de negócio, que é uma visão de dono, de identificar a necessidade e propor melhorias, propor ser a solução, ou às vezes ser o ponte que conecta os times ou as pessoas que resolvem, tá? Porque na vida, nos negócios, no profissional, se não está melhorando, está piorando. Então, sempre indo atrás desses desafios. Eu não ficaria preso sendo o melhor do time de jeito nenhum, porque eu perco oportunidades quando eu me torno gargalo. Então, eu ensino com intenção. Então, eu ensinaria, lógico, pelo exemplo, mas documentaria tudo que eu aprendi, tudo que eu resolvi, até os processos do time que não tem documentação, eu documentaria todos os processos, criaria essa base de conhecimento e daria treinamentos, tá? Então, eu deixo de ser um gargalo quando eu sou o melhor do time, se tem documentação e se eu ensino os outros profissionais a serem tão bons quanto eu. Beleza? E isso é uma deficiência, uma necessidade de muitas empresas que eles contratam consultoria para documentar processos, tá? Então, você é um profissional muito bom, que já resolve, documenta ainda, olha o tanto de valor que você está empilhando. Parte de relacionamentos. Aqui eu deixo uma primeira sugestão de livro, além desse que eu vou sortear, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, na prática, criar relacionamentos é uma técnica. São técnicas, tá? Então, aqui, o que eu ensino para meus alunos? Sorrir, chamar a pessoa pelo nome, fazer a pessoa se sentir importante, falando menos de você e mais da pessoa.
onde você é mais interessado do que interessante. Elogiar e apreciar o trabalho da pessoa sinceramente, ser grato, oferecer ajuda sem pedir, e o principal talvez é não criticar. Não criticar e não julgar. Porque se você pisar no calo da pessoa errada, você está cometendo um erro muito grave de política interna que pode colocar muitas coisas a perder, tá? Parte de autoconhecimento, para você que não ganhar o livro no sorteio, eu tenho 3 testes gratuitos que eu vou deixar no chat para vocês, tá bom? São excelentes testes para você conseguir usar esse autoconhecimento para desenvolver, para entregar mais valor. Mas por que autoconhecimento estratégico? Se você não se conhece, você não tem chances de vitória. Isso é falado no livro Arte da Guerra, é uma segunda recomendação, livro muito bom, que fala que o autoconhecimento é o que separa quem ganha de quem perde. Isso um general chinês falando há 3.000 anos atrás, ou mais, do fator vitória ou derrota ser autoconhecimento. Então, autoconhecimento não é papo de coach, é papo de general e é estratégico. O autocuidado, como que eu me cuidaria todo nesse processo? Eu entenderia conscientemente que crescer dói, então é esperado que eu vou sofrer nesses primeiros momentos, principalmente quando eu aceito desafios, mas eu entendo que é só uma fase. Se eu tiver uma rede de apoio, isso facilita para mim. Eu não vou somatizar, porque sempre vai ter problema, tanto pessoais como profissionais. Eu separo esses problemas por caixinhas e resolvo um de cada vez. Priorizo meus problemas e resolvo uma de cada vez. Não somatizar. Quanto mais somatiza, como se fosse uma caixa que vai ficando mais pesada e carregar ela por muito tempo não é sustentável. E também entender que não é pessoal. Muitas pessoas são arrogantes, são mal educadas, são mau caráteres, são uns babacas, porque é o padrão do comportamento dela. Não é uma atitude pessoal com a minha pessoa. Se ela é assim comigo, provavelmente ela é assim com a mãe dela, com o pai dela, com a família dela, com os amigos dela, com as pessoas na rua, com o garçom. Então, é mais sobre outra pessoa, até porque é um padrão de comportamento dela. Então, eu tiro essa visão de que estou sendo atacado no pessoal, porque isso fere o nosso emocional e muitas vezes pode começar a minar e destruir um pouco do nosso desse nosso emocional, né? Então é muito importante para o autocuidado não levar as coisas para o pessoal e tendo a consciência que eu preciso estar mais conectado aos fatos do que às emoções. Pessoas que reagem emocionalmente, principalmente dentro do mercado de trabalho, reagem mal e acabam se prejudicando. E alguns erros letais para a gente. Deixa eu só fazer uma pergunta antes aqui. Sei que eu dei uma acelerada agora, e realmente eu estou mostrando para vocês como eu faria se eu estivesse começando um trabalho hoje. Hoje, agregando, empilhando valor totalmente prático. Mas vocês, algum de vocês aqui tem a dificuldade de levar muitas coisas para o pessoal? Leva para o pessoal mesmo, me faz mal, eu acho que a pessoa está sendo ruim só comigo, mal educada só comigo, dura, seca. Não precisa responder, tá? Mas é só tomar bastante cuidado com isso, tá, pessoal? De levar para o pessoal. Beleza. E aqui, 2 erros letais que podem destruir o que você construiu. Tanto a questão do autocuidado, se você não cuidar, você pode destruir tudo que você construiu. Mas esses erros aqui, com certeza, vão destruir o que você construiu. Pelo menos dentro da uma empresa, tá? É mais fácil ser demitido fazendo isso daqui do que pegar atestado todos os dias durante um mês. O primeiro erro é o isolamento. Então, quando você se isola do time, você sugere coisas ruins, como desinteresse, desconexão, né? Não faço parte, eu não estou interessado. Então, isso, além de sugerir, causa coisas muito negativas para você, te enfraquece, porque você fica sem acesso a informações, sem acesso a aliados, sem comunicação, isso te enfraquece, cria uma vulnerabilidade negativa.
e você passa a ser um alvo com risco de demissão. Quando surgir uma necessidade de reestruturação ou de corte de custos, de gastos, o isolado é um dos primeiros que rodam, tá? Eu sempre falo isso de uma forma para ser impactante mesmo, mas quando alguém quer te destruir, a primeira coisa que ela faz é te isolar. Você, se você está isolado, porque você faria isso com você mesmo? Se alguém quer te destruir, já vai fazer isso. Então não faça isso, tá? Não se isole. E o antagonismo é a posição do, do opositor, tá? É o profissional que sempre é oposição, sempre é contra as decisões. O caso mais extremo recentemente é o do Nubank, que foi uma exposição que virou uma fofoca corporativa, rolou num chat ao vivo. Dizem que teve palavrão, que rolou xingamento, enfim, mas foram contra, abertamente em público, contra as decisões dos diretores e CEOs. Então, o que sugere isso? Não sugere que você está pensando no bem dos funcionários, que pode ter sido a razão deles terem comentado isso, mas sugere para todo mundo, para a gestão principalmente, que você é superior, você é melhor do que eles. E isso, de forma alguma, vai ser positivo para você. É um desrespeito enorme, e nessa guerra de ego, ganha quem tem mais poder. Então você vai ser punido, direto ou indiretamente, você não cresce mais na empresa, você vai ser isolado e depois vai ser mandado embora, tá? Então esses são erros que você tem que evitar a todo custo. Se eu tivesse entrando num cargo hoje, esses aqui são os erros que eu evitaria, com certeza. Estou muito ligado nesses erros aqui. Fez sentido para vocês, pessoal? Beleza. Então eu começo aqui já a me despedir, mas vou só resumir todo esse apanhadão de informações. Talvez esse nem tenha sido tanto uma palestra, mas um treinamento. Sempre falo isso, que o que eu passo é muito mais como um treinamento, porque eu preciso que seja prático e simples. Eu trouxe esses conceitos porque a minha intenção realmente é abrir a consciência para ver opções e essas oportunidades, ou gorila, de opções de crescimento, desde a questão do empilhamento de valor, das duas camadas de crescimento, que é os resultados e os relacionamentos, dos tipos de profissionais, os profissionais autodidata. Tem alguém aqui que se considera autodidata, que aprende sozinho? O Zé, tem mais alguém que fala assim, não, eu sou autodidata. Eu aprendo muita coisa sozinho. A Tati. Legal, só autodidata aqui, gente. Então, o tipo de profissional autodidata, o que aprende com mentores, com professores, e os que não aprendem porque tem um sistema de crença negativo. Então, a importância do sistema de crença e o que você pensa sobre você influencia se você aceita desafios ou não. E a raiz do seu problema, do seu crescimento, da sua estagnação, pode estar ali desses pensamentos que você tem sobre você e que, como as cores que eu pedi para você avaliar no seu escritório, reforçam isso. Então, em vez de você pensar nos momentos em que você foi bem sucedido, você vai lembrar das vezes que você foi humilhado, das vezes que você tentou e não deu certo, das vezes que você foi falar em público na escola e alguém te zoou. Então, o seu sistema de crenças é reforçado pelo que você acredita de você e isso impede de você crescer. Então, ou você não começa ou você não termina, se você não tiver esse sistema positivo, tá? E na sequência, você conheceu também opções práticas de como ter um começo muito forte, desenvolver as camadas e no final evitar erros, tanto no autocuidado para você não se quebrar emocionalmente, quanto erros estruturais que aqui já colocam um pé em política interna. Isso que vocês estão vendo aqui já tem um pé, uma iniciação na política interna. Legal? Fechou. Então, como de praxe, eu vou abrir uma mentoria em grupo, exclusiva para os amiguinhos, em que vocês vão ter acesso a 4 encontros online para realmente passar esses conceitos,
e otimizar para a realidade de vocês, para quem quer crescer profissionalmente e pegar insights de crescimento. Acesse a plataforma, 10 horas de conteúdo com parceiros, especialistas além das minhas aulas. Tem a Vitória Hardt, a Sofia Espadão, tem outros especialistas dentro da minha plataforma. Template de currículo, ferramenta, checklist, plano de ação no Notion, tudo isso que você viu em formato de plano de ação em checklist no Notion, suporte. A mentoria em grupo comigo, esses 4 encontros, é 997, só que para amiguinhos hoje, fazer por R$ 39,80. Com todas as pessoas que entrarem hoje, vão fazer parte desse grupo da mentoria. E é só hoje, tá? Então, tem um QR Code aqui. Nunca mais vai acontecer isso aqui. Juro para você. Isso aqui é uma loucura que eu estou fazendo. Mas eu quero deixar esse presente para o amiguinhos e para você que assistiu até o final. Então, o QR Code está na tela. Quem entrar hoje, entra na mentoria. Vão ser 2 encontros em dezembro, 2 encontros em janeiro. Agregou valor para vocês, pessoal? Maravilha. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado. Vamos tirar a fotinha? Bora, Zé, tirar uma foto? Bora. Então, bora. É verdade, eu tinha um slide aqui de dúvidas. A gente tem 3 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode me chamar também no WhatsApp e a gente conversa. Abre o QR Code. Bem, Depois você pega o QR Code. deixa eu mandar aqui no chat. Peraí. Enquanto você responde a pergunta do Vitor, o Vitor tinha uma pergunta, não tinha? Verdade. E aí, Vitor? Vitor está em Portugal, né, Vitor? Obrigado pela presença. Estou cá. Beleza, não deu para mandar o QR Code, mas eu envio para vocês ali no. Vou mandar o QR Code no grupo, tá? Fechou. Vai abrir a câmera, Tati? Tô tentando, mas bugou a minha câmera aqui, eu não consigo abrir. Ô, Tati, você tem que aparecer, Tati. Então, pera aí que eu vou sair e vou voltar. Tá bom. O Vitor escreveu no chat, eu acho que era sobre isso que ele queria perguntar. Deixa eu ver. Cara, eu me sinto perseguido, para ser sincero, na empresa, Caião. Não seja. Guarda para você. Não seja perfeito. Você não quer ser perseguido? Guarde para você. Eu vou te mandar uma lei do poder, que tem no livro As 48 Leis do Poder, que explica muito bem isso daí. Mas basicamente ele fala sobre você pense o que quiser, mas haja como os outros. Na empresa você tem que ter a sua opinião, sim, guardar para você, mas seguir como a empresa tem como cultura, enfim, até o momento que for contra os seus valores, aí é diferente, né? Mas no demais você guarda a sua opinião pessoal para os seus amigos e quem te entende. Beleza, vamos tirar A foto? imagem está travada, mas estou aparecendo. Ó, Boa, Tati. Vamos lá? Tá valendo, Zé? Tá. A Tati ficou travada mesmo, mas deu certo. Boa. Que desgraça. Que desgraça. Beleza. Então tá bom, pessoal. Encerramos aí em tempo. Obrigado a presença de todos. A gente se vê.
Tá, obrigada, Caio. Tchau, tchau. Obrigadão, Tchau. gente.